Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 83, chamada Avancemos Além, baseado numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 1, onde o apóstolo diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar a nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes na Boa Nova nesse lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se impreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Essa lição é uma lição onde eu sempre brinco, né, que eu falo que quando a gente vai fazer, conforme a gente vai fazer a leitura das lições do Fonte Viva, tem muitas lições que elas são muito acolhedoras, né, parece aquele irmão mais velho, assim, que nos abraça, né, acolhendo, né, em momentos difíceis e dando uma instrução, dando uma luz, um apoio, né, em muitas das nossas situações do nosso dia a dia. Porém, há lições também que parecem um leve puxão de orelha em nós para estarmos refletindo sobre as nossas ações no nosso dia a dia. E essa lição, por coincidência ou não, até comentei com o presidente da casa, o Silvio, né? É uma lição que ela já tinha caído para a gente no começo do nosso trabalho. Foi uma das nossas primeiras lições. E foi a primeira vez que repetiu essa lição. Então, eu creio que seja algo para a gente estar prestando atenção. Porque esse Avancemos Além, ele nada mais é do que ele fala, né, e até a lição, ela começa justamente com Paulo dizendo assim, vale a pena até a gente já começar a leitura, para a gente poder entrar na lição. Paulo, Emmanuel começa a lição falando assim: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e significante e santificante. Então, aqui logo no começo, o que Emmanuel está falando? Que para nós, o básico para nós que estamos ali, que entramos na doutrina, é justamente esses dois parágrafos que começam a lição. Primeiro, a aceitação de Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como o espírito mais evoluído que passou por aqui e que suas lições e a sua vivência, principalmente, e aquilo que ele disse, que ele nos transmitiu, servisse de inspiração para nós, visando o nosso crescimento, visando a nossa evolução como espíritos eternos que nós somos. E o que também Emmanuel fala é sobre, e isso digamos assim, o mais básico, né, o mais importante para nós que aceitamos o Espiritismo como a nossa doutrina que nos ilumina, que nos guia. Mas também uma coisa muito importante que o segundo parágrafo fala:
praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas as nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Isso aqui também é muito importante, porque nos ajuda a compreender, a entender que a nossa vida, os nossos desafios, os nossos problemas são como oportunidade que nós temos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E a gente tem conversado isso nas lições, é até curioso, né, que tenha caído essa lição também neste momento, porque a gente tem conversado sobre isso, ora nas lições nos cursos, né, e nas leituras que fazemos das obras de André Luiz, mas a gente tem falado muito agora neste momento no curso de Espiritismo que nós começamos há pouco tempo, que é justamente essa importância, não só da gente enxergar, da gente ver que os desafios, que os problemas que nós temos são como oportunidades de crescimento para nós, de erros que nós cometemos no passado. Muito mais do que corrigi-los, que sim, a gente tem a oportunidade de corrigir, que sim, a gente tem a oportunidade de reajustar esses erros que nós cometemos conosco, perante as leis de Deus e perante o próximo. Mais do que isso, a encarnação, essa passagem na Terra que nós temos, é uma oportunidade de aprendizado, porque é assim que a gente evolui. Lá na espiritualidade, sim, nós fazemos a nossa evolução, a gente sempre fala sobre isso. A gente tem, eu sempre trago o exemplo maior de André Luiz, né, de como ele, com o conhecimento, né, que ele teve ali, dos trabalhos que ele começou a fazer na espiritualidade, e a partir dali o que ele pôde nos transmitir, de como é um pouco a vida lá na espiritualidade. Então, quantas coisas ele não aprendeu e quantas coisas ele não nos trouxe em relação a esse aprendizado dele. Nós temos também o nosso aprendizado aqui, que ele é um pouco diferente. Ele tem muito a ver com esse reajuste que a gente precisa fazer dos nossos defeitos, reajuste de valores, reajuste dos nossos sentimentos, para que a gente possa equilibrá-los, educá-los melhor e transformá-los em virtudes, e aí sim a gente caminhar para a nossa evolução. Então, esse é o objetivo. Só que isso é o mais básico. A partir do momento que nós adentramos a doutrina, é como se automaticamente a gente aceitasse isso. Aceitasse Jesus como esse nosso exemplo de modelo e guia, e aceitarmos esse olhar não tão pesaroso daquele Deus que castiga, que a reencarnação é um castigo por erro que nós cometemos no passado, não. De a gente olhar com esse olhar um pouco mais amoroso, de que é uma nova oportunidade que a gente tem de a gente estar se reajustando, da gente estar aprendendo, de termos novas oportunidades num corpo diferente, em situações, em vidas diferentes, para que a gente possa, dessa vez, também fazer diferente do que a gente fez no passado. Então, isso é o mais básico, isso, digamos assim, é o fundamental para que a gente possa compreender. Mas, como a lição fala, avancemos além. A gente precisa ir além disso, e a nossa compreensão, e principalmente o nosso atuar no dia a dia, precisa ir um pouco além. E o que é esse além que a espiritualidade espera da gente? É isso que a gente vai ver na lição, nos próximos parágrafos. Emmanuel continua a lição falando assim: o aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar a nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Isso aqui, vou ler essa outra parte também. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Esse parágrafo aqui, do número 4, aqui, ele é muito importante para nós, porque ele nos ajuda numa reflexão muito importante. O Avancemos Além está justamente aí. Porque para nós não basta a gente dizer que a gente é espírita, não basta a gente dizer que a gente tem Jesus como nosso mestre e guia, não basta apenas isso. O Avancemos Além é justamente ir um pouco além dessa compreensão, principalmente nos dias de hoje, de atuar no bem no nosso dia a dia, nas nossas atividades. É isso o Avancemos Além, é isso que está ao nosso alcance, é isso que a gente pode fazer. Porque muitas vezes, pelo medo, pelo receio, por traumas que nós tivemos nessa vida ou em vidas passadas, a gente acaba assumindo muito uma posição de conservadora, uma posição assim de defesa. Então, e até me lembra muito aquela passagem de Jesus, onde ele conta sobre a parábola dos talentos, onde teve aquele servo que guardou o talento que ele recebeu debaixo da terra com medo de perder.
E muitos de nós, quando reencarnamos, assumimos essa posição mais na defesa por medo de cometermos os erros que nós cometemos no passado, de uma forma inconsciente na maioria das vezes. Mas muitas vezes o trauma que a gente teve é tão forte que a gente carrega isso sem perceber. Então, às vezes, em situações, a gente tem a oportunidade de fazer diferente e a gente acaba não fazendo justamente pelo medo. Mas aí é que está. Quando a gente não faz, a gente perde uma oportunidade de aprendizado e justamente da gente poder fazer diferente do que a gente fez anteriormente. Então, a gente entra justamente nessa parábola do talento, a gente faz a mesma coisa lá que o servo fez. A gente pega o nosso talento que a gente já tem, né, às vezes, de coisas boas que nós desenvolvemos, que vão nos ajudar nessa encarnação, e a gente faz o quê? A gente vai lá e esconde, né, e aí a gente não faz nada. Então, é importante para a gente estar sempre praticando e a gente estar sempre atuando no nosso dia a dia sem o medo. A gente sempre fala isso e é muito importante a gente tomar cuidado. Todo sentimento que a gente tem, toda virtude, se ela não é bem direcionada ou se ela é direcionada de um jeito muito extremista, por mais que seja uma boa virtude, se ela não é direcionada de um jeito bom, ele acaba virando algo ruim. Se a minha fé não é uma fé equilibrada, não é uma fé raciocinada, e eu me deixo levar por ela pode se tornar uma fé cega, ela pode se tornar um fanatismo. Então, perceba que a gente pode, que até os sentimentos bons que a gente tem, se eles não são bem direcionados, eles podem nos prejudicar. Nem preciso nem citar os ruins. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio e a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem justamente essa oportunidade de estarmos fazendo, que é uma coisa que a gente não tem lá na espiritualidade. A gente tem a oportunidade de, como André fez, da gente poder trazer para nós conhecimentos, aprendermos coisas novas, mas mexer nessas coisas que estão tão dentro de nós ainda ali, que fazem parte de nós, que a gente precisa trabalhar, reeducar, só na reencarnação que a gente tem a oportunidade da gente estar trabalhando nisso, com o meu próximo, né, que nem sempre é uma pessoa que é próxima de mim em termos de sintonia e de amor e até às vezes de respeito, né, então, através da matéria, do nosso dia a dia, das necessidades materiais que nós temos, a gente tem justamente a oportunidade de muitas coisas que a gente precisa, que existe dentro de nós de defeitos, a gente poder trabalhar. Então, isso é importante. E aí, se a gente não trabalha, se a gente não faz, é justamente o que Emmanuel fala no próximo parágrafo. A gente fica que nem um navio lá, que fica lá, imagina aquele transatlântico bonito, maravilhoso, mas ele fica atracado sem navegar. Que utilidade ele tem? E é isso, a gente precisa trazer uma utilidade para essa reencarnação que a gente está tendo, essa oportunidade que a gente está tendo agora. A gente sempre fala isso, a população desencarnada, só daqui da Terra, ela é quase 5, 6 vezes mais do que a que está encarnada. Então, imagina a espera de espíritos pela oportunidade que estão tendo, para ter uma oportunidade aqui. E muitos de nós tivemos essa oportunidade. E aí a gente vai jogar fora, e aí a gente não vai aproveitar, a gente não vai fazer aquilo que a gente precisa fazer, às vezes por medo, por receio. A gente faz de acordo com as nossas forças. E lembremos sempre, a gente tem sempre o apoio da espiritualidade. A espiritualidade sempre vai estar do nosso lado e ele sempre vai nos ajudar em tudo que a gente precisar. E como a gente sempre fala, esse avancemos além é dar o nosso melhor aonde a gente está, com o alcance das nossas forças. Não é resolver o problema do outro, não é fazer o mundo virar ao contrário, não é nada disso. Está nas coisas simples, e a gente até vai falar um pouco sobre isso. São justamente as oportunidades mais simples que a gente tem, onde a gente pode corrigir, onde a gente pode fazer, onde a gente pode estar com essa oportunidade equilibrando um pouco. E é isso que a espiritualidade espera da gente. Justamente esse fazer, esse atuar, esse agir, que é muito importante. Se a gente assume essa posição de estacionamento, de estacionar, né, muitas vezes a gente acaba perdendo muitas oportunidades na nossa vida. Então, já caminhando para o final, Emmanuel fala, existem milhares de crentes na Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se impreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábios e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhos sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim, pois, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando-se que o arrependimento é útil de quando em quando,
o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Caminhando aqui para o final, a gente precisa rapidamente analisar 3 pontos aqui muito importantes. Um deles é quando o Emmanuel fala aqui no parágrafo 6 e 7, quando ele fala sobre muitas das pessoas que estão na doutrina espírita e assumem um pouco essa posição mais na defensiva, e até Emmanuel fala que eles têm a ideia disso, eles têm a percepção sobre isso, mas muitas vezes, pelo medo, pelo receio, acabam assumindo essa posição mais na defensiva. E é preciso a gente lembrar uma coisa que acaba fazendo muito com que as pessoas assumam essa posição. Um dos ensinamentos da nossa doutrina, que estão baseados na nossa doutrina, é aquele ensinamento de Jesus, onde ele fala: conheça a verdade, ela te libertará. E a gente até tem conversado isso, a gente conversou em aulas passadas no curso de Espiritismo, acabou surgindo esse tema para a gente conversar um pouco sobre isso. Muitos acabam, digamos assim, quando adentram a doutrina espírita, acabam não ficando. Porque esse conhecer a verdade, é lógico que a gente não vai conhecer a verdade por completo, porque como nós estamos encarnados, nosso poder, nosso alcance da nossa visão e compreensão é um pouco mais limitado. Então a gente não tem esse entendimento por completo. Mas é importante a gente dizer que quando a gente assume, né, quando a gente está no Espiritismo e a gente assume esse ensinamento de conhecer a verdade, ela te libertará, muitas vezes a gente não está preparado para lidar com a verdade, como ela realmente é. A gente gostaria que ela fosse diferente, porque esse conhecer a verdade faz com que a gente traga para a nossa vida um pouco de responsabilidade, que às vezes a gente não quer ter. Para nós é mais fácil a gente sempre culpar o outro. É mais fácil a gente culpar o governo, mais fácil a gente culpar o vizinho, culpar o meu chefe, culpar o cunhado, a sogra, e tantas outras coisas. É mais fácil a gente culpar os outros pelos males que acontecem na nossa vida, do que a gente olhar para dentro de nós e ver que a gente tem uma parcela não de culpa, mas uma parcela de responsabilidade. E nem é todo mundo que está preparado para isso. O Espiritismo, ele traz isso para nós. Ele tira um pouco dessa, ele nos tira um pouco dessa posição de assim, que às vezes é até confortável, de vítima, né? E nos coloca nessa posição de sermos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. E não é todo mundo que está preparado para isso. De repente, você é traído, né? A sua confiança é traída, e aí você vai falar que a culpa é sua, que você tem responsabilidade sobre isso. Em certo ponto de vista, até um certo ponto tem. Porque quem abriu a porta para a pessoa entrar na sua vida, ou a porta já estava aberta e você deixou a pessoa entrar. Então, são elementos e exemplos que a gente traz e que a gente vê que traz um pouco de responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida, e não é todo mundo que está preparado para isso. Por isso que muitas vezes hoje a gente assume essa posição, né, no espiritismo, de ali você ficar ali na retaguarda, ali esperando as coisas acontecerem, ou às vezes até sai da doutrina, porque a gente não está preparado ainda para isso. E é uma discussão que muitas vezes que a gente precisa ter, que a gente precisa tomar cuidado. E o Avancemos Além nos ajuda justamente a compreender isso, e aí a gente colocar em prática o que a gente está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. E o mais interessante, que esse colocar em prática, que esse fazer, é simples, está ao alcance de todos, e é principalmente fazer o bem para o próximo. Esse é o ideal, é isso que nós estamos buscando, é isso que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Às vezes a gente acha que é muita coisa, e não, está justamente nos simples gestos, principalmente visando o bem do próximo, é isso que importa. E como foi dito, está ao alcance de todos. Eu trago aqui um depoimento, até que a gente, na última aula do curso de Espiritismo, a gente teve, da Alice, que é a esposa do Silvio, do presidente da nossa casa, onde ela deu um exemplo, onde ela estava indo para, muito tempo atrás, ela estava indo, levando o filho para a escola, e teve um rapaz, né, de condição de rua, que chamou eles, né, e aí, o que ela imaginou? A primeira coisa, tá precisando de alguma coisa, ou vai pedir alguma coisa. Sabe o que era? Ele só queria avisar que o cardaço do tênis do filho dele estava desamarrado. Que olha o que poderia causar. De repente o menino podia tropeçar, podia cair, podia se machucar. E qual era o bem que aquela pessoa podia fazer? Era avisar para que esse mal fosse evitado. Percebam isso, o quanto a espiritualidade nos ajuda no nosso dia a dia, nas coisas mais simples. E é isso o Avancemos Além. Da gente estar preparado e da gente estar atento a essas sugestões, essas intuições da espiritualidade no nosso dia a dia. É isso que a gente pode fazer.
E para terminar, uma coisa nesse último parágrafo, onde Emmanuel fala, né, que evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando-se também que o arrependimento é útil de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Isso também é muito importante, e ele me fez lembrar aquela passagem de Jesus, onde aquele irmão, né, que estava ao lado de Jesus, ele se arrependeu naquele momento, né, viu que Jesus era um espírito evoluído e pediu, né, para que quando Jesus estivesse na espiritualidade, lembrasse dele, né, e Jesus até falou, né, não só lembrarei de você, como você estará comigo, né, e só que aí é que a gente precisa encontrar o equilíbrio nessa passagem. E isso é muito importante, a gente sempre fala sobre isso, sobre o despertar que cada um tem, né, e esse momento da crucificação de Jesus foi o despertar para aquele espírito que também estava ali sendo crucificado junto com Jesus, mas isso não quer dizer que por ele ter se arrependido, por ele ter pedido perdão, que foi passado uma borracha em tudo de errado que ele fez, e dali para frente, as outras encarnações que ele teve, ele começou do zero. Não é isso. E isso também acontece na nossa vida. O arrepender-se dos erros que nós cometemos, isso é normal e nós precisamos fazê-lo, até porque é uma forma da gente se acolher, da gente se aceitar a nós mesmos, porque ou a gente assume essa posição na defensiva e não faz nada, ou a gente muitas vezes se culpa querendo já ser perfeito, querendo já não fazer mais nada de errado, mas não tem como, não é o nosso momento ainda. Então, o arrepender-se vai fazer parte da nossa vida em muitos momentos. O que Emmanuel chama aqui a atenção é que não pode ser sobre a mesma coisa a todo instante, porque isso indica uma teimosia, uma viciação, isso indica que algo está errado. Quando a gente erra dali, erra daqui, em situações, em momentos diferentes, faz parte, porque é tudo nosso aprendizado, né? E a gente vai ter a oportunidade de corrigir tudo isso. Então, a gente não precisa se culpar. O que a gente pode fazer é se analisar, é ver o que a gente errou, ver os defeitos que ainda fazem parte de nós, porque nós somos todos imperfeitos, né? Não temos os mesmos defeitos, nem as mesmas qualidades de todos, mas temos defeitos e virtudes que fazem parte da nossa vida. O importante é o quê? Reconhecer cada um, e aí a gente vai trabalhando. Eu sou ainda teimoso? O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar essa minha teimosia? Eu sou ainda uma pessoa impaciente? O que eu posso fazer para melhorar essa minha impaciência? Eu sou uma pessoa ainda muito medrosa. O que eu posso fazer para tirar um pouco desse medo e eu poder agir? Então, esse o avancemos além, é isso que a gente pode fazer, é isso que está ao nosso alcance, reconhecer isso. E o reconhecer não é se reconhecer se autopunindo, mas aceitando e procurando trabalhar isso. Porque nós teremos outras oportunidades, várias oportunidades além dessa, para a gente estar corrigindo isso aos poucos. Né? Deus, Jesus, a espiritualidade é tão boa com a gente que nos dá todo o tempo do mundo e as oportunidades que nós precisamos para a gente ir corrigindo aos poucos. Eles não obrigam a gente a ser perfeito já nessa encarnação. Eles sabem que isso é impossível. Então, eles vão dando a cada oportunidade, a cada reencarnação, vão gerando essa oportunidade para que a gente possa ir se corrigindo. Do mesmo jeito que provavelmente aconteceu lá com o rapaz que foi crucificado junto com Jesus. Nas próximas reencarnações, ele teve a oportunidade de ir corrigindo isso. E como a gente corrige isso? Fazendo o bem. E isso é o mais importante. Né? Vai fazer com que esse acerto, digamos, de contas perante a espiritualidade, perante as leis de Deus, seja mais leve. Quanto mais bem eu fizer, e lembremos que o bem às vezes pode ser a coisa mais simples, como de repente abrir uma porta, fazer um favor para a pessoa, a gente vai estar aos poucos se acertando perante as leis de Deus. Então, a cada oportunidade que a gente tiver, se a gente puder seguir por esse caminho do bem nessas ações, a gente vai ver o quanto de retribuição, o quanto a gente vai ter, o quanto a gente vai crescer como seres eternos que nós somos. E isso avançamos além. Fazer um pouquinho além do que a gente pode fazer no sentido não só da doutrina, da gente saber, da gente se instruir, que até é um elemento fundamental, né, na nossa doutrina, né? No Evangelho fala, né, espírita, amai-vos, né, é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então a gente precisa sim estudar, a gente precisa sim ter conhecimento, mas mais do que isso, é colocar em prática esse conhecimento no nosso dia a dia, principalmente ajudando o próximo com o que está ao nosso alcance, com aquilo que a gente pode fazer. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição importante, é uma lição para a gente estar prestando atenção no que a gente pode fazer um pouquinho além do nosso dia a dia, que é justamente isso que a espiritualidade espera da gente. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus.
Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.